Hoje nós vamos falar sobre o tema 2 da nossa apostila, calor e temperatura. Vimos a importância do Sol para o planeta nos capítulos anteriores. Vimos também como ocorre o fluxo de energia entre os seres vivos e como a energia se transforma. Princípio da conservação de energia: nada se perde, tudo se transforma. E esse princípio ocorre dentro do nosso corpo, quando uma energia se transforma em outra. Por exemplo, energia química em calor. Quando fazemos um esforço físico, sentimos o corpo esquentando, energia térmica. E o que é calor? É um conceito da física que representa uma forma de energia, sendo a energia térmica em movimento entre partículas atômicas. A palavra calor remete a algo quente ou temperatura elevada. Calor é definido como energia cinética, total dos átomos e moléculas que compõem uma substância. E temperatura é uma medida de energia cinética média das moléculas ou átomos individuais. É uma parcela de ar que pode mudar quando ganha ou quando perde calor. E a sensação térmica? A sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode se diferenciar da temperatura real. Isso ocorre a condicionantes climatéricos, que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, como são a umidade, a densidade e a velocidade do vento. A pele, nosso maior órgão, recebe as sensações que identificamos como dor, pressão, frio e calor. Após um banho, por exemplo, é normal que sintamos um pouco de frio. A evaporação de um líquido faz baixar a temperatura. Por esse motivo é que há a sensação de frio quando molhado. Tal fato ocorre porque a fina camada de água que adere à pele absorve uma quantidade significativa de calor. Por isso ocorre a sensação de frio. Mais frio ainda é sentido quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água, que abaixa a temperatura corporal. Para medir a temperatura de um objeto, do tempo ou de um corpo de maneira precisa, usamos um aparelho específico, conhecido como termômetro. É uma palavra grega que significa termo, igual a quente, e metro, medir, definida como medir a temperatura. Termômetro, instrumento utilizado para medir o grau de agitação térmica de um corpo, ou seja, a temperatura. Ele pode ser definido em 3 partes. Primeira parte, o bulbo, parte que contém a substância termométrica. Segunda parte, o capilar, a maior parte de um termômetro, ela contém a escala termométrica. 3. Substância termométrica, substâncias colocadas no interior do termômetro para fazer a dilatação térmica. Geralmente essa substância é o mercúrio ou o álcool, embora o mercúrio tenha sido proibido já faz algum tempo. O termômetro funciona como um princípio do equilíbrio térmico, ou seja, ao ser colocado em contato com o corpo, com o passar do tempo ele atinge o equilíbrio térmico, com o corpo fazendo com que a substância termoelétrica se dilate ou contraia. Quando isso ocorrer, ele indicará um valor. Exemplos de termômetro: digital, aquele que aparece os números no visor; termômetro infravermelho, aquele que encosta na testa e aparece os valores. Hoje em dia temos visto muito isso em supermercados, em hospitais, para medir a temperatura e tal.
de mercúrio ou de vidro, aquele que tem a coluna de mercúrio. Esse tipo está proibido, como eu já havia dito, devido aos riscos para a saúde. Esse de mercúrio também é conhecido como termômetro analógico. Temos ainda as escalas de temperatura ou escala termométricas. As escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura, medida do grau de agitação das moléculas. Ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas 3 são utilizadas nos dias atuais, sendo elas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água. Escala Celsius. Trata-se de uma escala centígrada, ou seja, que apresenta intervalos entre os pontos de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, quando desenvolveu a escala Celsius. Chamou-a de centígrados, mas no ano de 1948 essa escala passou a ser chamada de Celsius, em homenagem ao seu criador e para evitar confusões com o sistema internacional. Celsius utilizou como referência para sua escala termométrica os seguintes valores para os pontos de fusão e ebulição. Ponto de fusão da água igual a 0 grau, ou 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água igual a 100 graus, ou 100 graus Celsius. Esses valores são utilizados até os dias de hoje. Escala Celsius é utilizada hoje em quase todos os países. Escala Fahrenheit foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit em 1724, após obter conhecimento sobre a construção de termômetro de mercúrio. Ele utilizou como referência os seguintes valores: ponto de fusão igual a 32 graus, ponto de ebulição da água igual a 212 graus. Como temos 180 intervalos entre as temperaturas 32 e 212, a escala Fahrenheit não é considerada centígrada, como é a escala Celsius. Ela foi muito utilizada nas colônias britânicas, sendo muito utilizada hoje em países como Inglaterra e Estados Unidos. Escala Kelvin foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, que também era conhecido como Lord Kelvin. Ele acreditava que era necessário uma escala termométrica que pudesse atribuir a um material toda a ausência de movimentação de suas partículas, o que ele chamou de zero absoluto. Assim, para Lord Kelvin, sua escala não poderia apresentar valores negativos para a temperatura. Assim, Lord Kelvin definiu os seguintes valores: ponto de fusão da água, 273 Kelvin. Ponto de ebulição da água, 373 Kelvin. Hoje, Kelvin
é a escala termométrica adotada pelo Sistema Internacional. Calor. Calor é a energia que se transfere de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura. Esse princípio é observado várias vezes no dia a dia. Exemplo, ao esfriar um chá, se esperar, sabemos que ele vai esfriar. Ele vai perder calor e o ambiente vai ganhar calor. Equilíbrio térmico, também conhecido como equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Esse conceito está relacionado com a transferência de calor espontânea, energia térmica, que ocorre com dois corpos em contato. Nesse processo, o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Quantidade de calor. O calor pode ser definido com a quantidade que é trocada entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura existente entre eles. Essa energia sempre flui do corpo de maior para o de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja atingido, ou seja, as temperaturas dos corpos sejam iguais. A quantidade de calor é medida em joule, representado pela letra J. Contudo, usa-se com frequência a unidade denominada caloria ou cal. Calor específico consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer à unidade de massa de uma substância para elevar a sua temperatura de 1 grau e expressa-se em calorias por grama e por grau. Para o caso da água, o calor específico foi convencionado ser de 1 caloria por quilograma. Calor latente. Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo durante uma mudança de seu estado físico em temperatura constante. A unidade de medida do calor latente é caloria por grama.